Queridos, essa semana a gente vai estar estudando justamente sobre o tema dessa canção que a gente acabou de cantar ao Senhor. O que significa orar? Nossa campanha não é Bíblia, oração e missão, a essência do discipulado, né? É bom seguir Jesus. Então, como é que a gente vive o discipulado? O Senhor, o nosso discipulador, aquele que é o nosso mestre, e como a gente vive esse caminhar com o Senhor? A gente vive com a palavra de Deus, que quando plantada, guardada no nosso coração, gera rios de água viva dentro de nós. Mas a gente também vive esse discipulado através da oração. E Jesus vai ensinar a respeito da oração no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E eu vou começar a estudar esse texto aqui, e você durante a semana vai estar meditando sobre os outros aspectos da oração, durante a nossa campanha, no seu devocional, naquele livro bom que eu espero que você esteja acompanhando, e na sua célula. Mas hoje de manhã eu queria meditar nos versículos de 5 a 8 de Mateus capítulo 6, onde a palavra do Senhor diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Senhor Jesus, os discípulos um dia perguntaram a Ti: ensina-nos a orar. E o Senhor começou a explicar-lhes o que significa oração. E nós separamos apenas 2 ensinos Teus aqui, nesse capítulo tão rico sobre a oração. E eu queria te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo agora, e trabalha a nossa mente, a nossa alma, de tal maneira que a gente possa ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa aplicar ao nosso coração, e assim como o Senhor ensinou os Teus discípulos a falarem com o Pai em Teu nome, que o Senhor nos ensine a orar segundo a Tua vontade. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Me lembro um dia que eu estava aqui na igreja, já há muitos anos atrás, o meu escritório ficava bem ali na frente, e o plantão pastoral, que hoje é feito por vários pastores, eu fazia sozinho. E aí chegou alguém aqui na igreja, falou com a pessoa que estava na recepção, e disse: olha, eu queria falar com o pastor. E então me encaminharam, eu estava ali na minha sala, e aquela pessoa sentou-se, eu disse: o que eu posso ajudar? E essa pessoa então disse para mim assim: sabe, eu vim aqui para o Senhor me ensinar a fazer uma oração poderosa. E eu fiquei olhando para o homem e não entendi nada. E eu perguntei: mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse assim: sabe, eu estou num momento muito difícil, estou endividado, a minha vida está enrolada, e eu preciso de uma oração poderosa. O Senhor me ensina a fazer uma oração poderosa? E eu disse: mas eu ainda não entendi o que o Senhor quer dizer. O que é ensinar a fazer uma oração poderosa? Eu vejo no jornal, às vezes, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo, e eu preciso que o Senhor me ensine as palavras de uma oração poderosa. E aí eu pude explicar para ele o significado da oração. Às vezes a gente imagina que a oração é um mantra, né? Então, se eu souber as palavras certas, eu abro a sala do tesouro e
Deus é obrigado, como gênio da lâmpada, a derramar os meus desejos. Ou é uma fórmula mágica da gente controlar o trono de Deus. E às vezes a gente não entende o significado do que é orar. E nós estamos nessa campanha de oração, bom é seguir Jesus, e a ênfase do discipulado está focada em 3 elementos essenciais dessa vida de um cristão: a Bíblia, a oração e a missão. E o nosso propósito hoje então é estudar sobre a oração. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos apresentar um dos princípios sobre a oração, na forma de 2 contrastes que Jesus faz, dizendo o que não é oração, não é? E o que deveria ser oração. E ele vai então apresentar, o primeiro, o contraste da oração do hipócrita. E ele diz, isso não é oração. E eu vou ensinar, ao invés da oração do hipócrita, a como você vive uma oração genuína. E depois ele vai dizer, olha, o outro contraste é a oração do pagão. E ele vai dizer, olha, isso não é oração também, mas eu vou ensinar para você o significado da oração. Então vamos olhar para o primeiro contraste que Jesus faz. E ele vai ensinar, não ore como um hipócrita. Então agora você vai olhar para quem está perto de você, fazer uma cara feia e vai dizer assim, não ore como um hipócrita. Agora você escuta também, porque serve para você também. Pode falar o contrário agora, tá? Né? Ou então você pode fazer uma cara feia e dizer hipócrita. Estou brincando aqui, gente. Versículos 5 e 6 vão mostrar para a gente o significado da oração, ou o que Jesus queria ensinar, como não orar como hipócrita. E diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficarem orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e então seu pai que vê em secreto o recompensará. As palavras de Jesus não têm a ver com a postura da oração. Se você vai orar em pé, ou vai orar em voz alta, não é disso que Jesus está falando. Porque em vários lugares no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus orando em pé, Jesus orando em voz alta, por exemplo, na ressurreição de Lázaro e em várias outras circunstâncias. Mas o que está em foco aqui é a motivação que nos leva à oração. E aí ele vai fazer um paralelo, quando ele cita os escribas e fariseus em suas orações, ele estava mostrando a motivação hipócrita que os levava a orar. Eles não desejavam intimidade com Deus, eles simplesmente queriam ser notados como pessoas espirituais e religiosamente destacadas das outras, e por isso esse tipo de oração não seria atendida pelo Pai. Então, qual é a sua motivação quando você ora? A sua motivação é parecer uma pessoa religiosa, uma pessoa que é piedosa, uma pessoa que as pessoas percebam como espiritual? Aí Deus vai dizer assim, essa oração eu não quero ouvir, porque você não entendeu a essência da oração. E aí então surge a pergunta que esse texto vai responder, não é? Então, qual deve ser a motivação que move o coração de Deus a atender a nossa oração? E a primeira resposta que Jesus dá, ele vai dizer que a oração que Deus quer ouvir, que Ele se importa em ouvir, é aquela que revela o nosso desejo de intimidade com o Senhor. E aí ele vai dizer, vá para o seu quarto.
E ele usa essa figura: vá para o seu quarto. Por quê? O quarto é o lugar onde reservamos para a nossa intimidade. É o lugar que a gente troca de roupa, a gente fecha a porta para ninguém entrar, não é? É o lugar onde a gente dorme e a gente gosta que ninguém esteja lá incomodando a gente. É um lugar que às vezes a gente tem os momentos mais profundos de intimidade com quem nós amamos e a gente fecha a porta. E ele está dizendo exatamente isso. O quarto aqui é símbolo da nossa intimidade com Deus. O desejo de Deus é que os seus filhos, amados por Ele, desejem viver intimidade com Ele. E se a nossa oração é uma expressão da busca pela intimidade com Deus, ela vai ter recepção na graça de Deus sobre a nossa vida. Quando você orar, busque intimidade com Deus. É isso que Ele está ensinando para a gente. E o desejo era que nós pudéssemos experimentar no íntimo do nosso ser a presença gloriosa do Senhor na nossa vida. Porque oração, segundo Jesus, deve ser uma busca ardente dessa intimidade com Deus. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que na minha vida, o momento de virada, de entender o relacionamento com Deus, aconteceu através da oração. Eu ouvi um testemunho de alguém que dizia que Deus falava com ele, e eu fiquei pensando comigo: que coisa maluca, esse cara deve ouvir vozes, deve ser doido. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão assim tocado por aquela palavra, que eu disse: se existe alguma possibilidade de Deus falar com o ser humano, então eu quero conhecer a voz de Deus. E ali no meu quarto, com 12 anos de idade, ajoelhado na beira da minha cama, eu vivi experiências, as minhas primeiras experiências com o Senhor. E eu nem sabia que tinha que ser no quarto, né? A ideia aqui que Jesus falou era literal quarto. Não, eu fui porque era o lugar que os meus irmãos não iam me incomodar, eles estavam assistindo televisão naquela hora, a minha mãe estava fazendo a janta, e eu falei: esse aqui é o lugar que eu posso ficar quietinho com Deus. E eu descobri que o lugar da intimidade pode ser qualquer lugar. Algumas vezes na minha vida foi entrar no carro de manhã e ficar lá dentro quietinho na garagem orando na presença de Deus, porque ninguém sabia onde eu estava, e naquele tempo não tinha celular, graças a Deus. Não é verdade? Que às vezes você está orando, eu toco o celular, manda mensagem, isso e aquilo, né? E a gente fica nervoso. Eu não sei se você fica, mas eu fico, né? Aquele plim que chega assim e fala: meu Deus, o que foi que aconteceu? Né? E a gente precisa ter intimidade. É disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo que a gente vai poder descobrir coisas grandiosas, porque é nesse tempo que o Senhor fala conosco e revela a sua vontade, revela o seu poder, fala e nos dá direção, sabedoria. Eu costumo dizer sempre assim, que oração não é um monólogo em que eu repito coisas, em que eu falo apenas, mas oração é um diálogo, onde eu abro o meu coração, a intimidade da minha alma, e Deus que vê, que ouve, que conhece, responde. E Ele fala conosco. Ele usa tantas maneiras diferentes para falar, mas é nessa intimidade que a gente vai ter respostas. Ah, queridos, eu aprendi na minha vida, desde os 12 anos, que é tempo de buscar essa intimidade com Deus, e o Senhor vai falar conosco, vai falar sobre negócios, sobre decisões, vai falar sobre casamento, vai falar sobre relacionamentos que precisam ser consertados, vai repreender e vai elogiar, mas em todo tempo Ele vai falar. E é nessa intimidade, e é desta intimidade que Jesus está falando. Eu costumo dizer que a oração, nessa intimidade, é o lado afetivo e experiencial da nossa fé. Com a minha fé, eu creio na palavra. Com a minha fé, eu
creio nas promessas, mas com a minha oração, eu experimento o carinho de Deus, eu experimento as visões do Rei, eu tenho intimidade com Ele, e aí alguma coisa nova acontece aqui dentro da minha vida. Se a sua vida está seca, quem sabe a sua fé esteja seca, eu vou dizer para você, entra no teu quarto, fecha a porta e marca um encontro com Jesus todo dia. Marca um encontro com Jesus. E sabe, Ele vai começar a se revelar a você. E permanece ali na presença dEle, volta no dia seguinte, volta outra vez, e você vai ver que coisa tremenda o Senhor vai fazer na nossa vida. Se nós cremos que Ele é todo poderoso, Salvador, que tem propósito para a nossa vida, então é lá quando nós estamos a sós com Ele, desfrutando da sua presença, que entendemos como o poder, a salvação, o seu propósito eterno tem conotações práticas no tempo e no espaço do nosso viver diário. Eu podia contar aqui vários exemplos para vocês de como Deus fala, de como Deus toca nessa intimidade. As grandes decisões da minha vida foram tomadas lá no quarto de oração. Eu me lembro quando eu e Cleusa recebemos o convite dessa igreja para sair de São Paulo, para mudarmos para cá. E era uma decisão muito séria, não é? E uma decisão que envolvia perdas. Para você ter uma ideia, não é? Nós morávamos no mesmo prédio de apartamento do meu sogro e da minha sogra. Eu no 5º andar, ou melhor, eles no 5º andar e eu no 9º andar. Então, quando a gente tinha uma necessidade, era muito fácil, pegava o interfone e dizia: olha, nós vamos ter que fazer uma visita, você pode olhar as crianças? E era uma festa, né? Era tanta festa que o meu sogro deixava o chinelo na sala e subia descalço para a minha sogra não ver que ele estava lá em casa outra vez, senão ele levava a bronca. Mas era uma festa. Mas naquela época eu também estava fazendo curso de psicologia, mas estava no 1º ano, e se eu viesse para cá eu tinha que cancelar minha matrícula no curso de psicologia, e era um sonho meu, e de repente envolvia uma perda. Vou falar baixinho aqui, né? O que eu ganhava em São Paulo era muito maior do que eu ia ganhar aqui em Curitiba, salarialmente falando, era outra perda. Mas quando eu fui orar, e nós fizemos um combinado, eu e a minha mulher, você vai orar e Deus vai te dar uma resposta. Eu vou orar e Deus vai me dar a resposta. Se é de Deus, vai ser concordante essa resposta. E quando nós oramos, uma semana depois nós marcamos para sair e conversar. O que o Senhor nos havia falado, a mesma coisa. Aquilo que Deus tinha falado para Abraão: deixa a tua parentela, larga tudo aí e segue para o caminho que eu vou te mostrar. Os dois tinham o mesmo texto, os dois tinham a mesma palavra, porque Deus fala com a gente quando a gente ora. A gente tem que entrar na intimidade com Deus. Eu poderia citar outras decisões seríssimas da minha vida, poderia citar milagres de Deus, palavra que Ele deu dizendo: olha, pode ir, vai. Todo mundo dizia: loucura, você vai fazer uma doidice, você vai fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, quando Deus falou para a gente tomar um empréstimo de 15 milhões de reais para terminar esse templo, todo mundo disse que eu era maluco, porque nem banco emprestava esse dinheiro naquela época. Mas quando o Senhor fala, milagres acontecem. A diretoria do Bradesco veio de São Paulo aqui, conheceu o nosso projeto e liberou 15 milhões e já está tudo pago, louvado seja Deus. Porque Deus é fiel. O que a Bíblia está falando aqui para a gente? Que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que é nessa busca que nós encontramos mais do Senhor, do seu Espírito Santo, dos seus conselhos. Lucas 11, verso 13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E queridos, as experiências mais tremendas do poder de Deus, com manifestações espirituais que não dá nem para contar, eu tive no meu quarto na presença de Jesus. Não foram nos lugares públicos. Por quê? Porque isso aqui não é um show para alguém ver que Deus derramou poder sobre um ser humano. Porque se for um show não vale mais nada. Mas é uma experiência de intimidade com o Todo-Poderoso. Você quer experimentar manifestações tremendas do poder de Deus na sua vida? Dons, maravilhas, sinais, respostas. Aprende a orar. Marca um encontro com Jesus todo dia. Fecha a porta do teu quarto, da tua sala, do teu carro. O lugar não importa, mas é exclusividade. É a gente dizer: Senhor, estou aqui. E é justamente isso que essa expressão diz: fecha a porta. É exclusividade. Nessa hora desliga o teu telefone para aquele barulhinho não te atrapalhar. Uma das grandes lutas do meu coração é que às vezes a gente fica ansioso. Você é ansioso? Eu às vezes sou ansioso. Sabe, não é ansioso de ficar preocupado, é de pensar 5.000 coisas ao mesmo tempo. Você também tem isso? Fica 5.000 coisas. Parece que a cabeça da gente está andando acelerada, né? E nessa hora a gente não consegue orar. Porque tudo é distração. O telefone é distração. O barulho que a gente ouviu lá, será que está acontecendo alguma coisa lá na cozinha, lá na tal? A gente fica com aquilo. Por isso o Senhor diz: fecha a porta do teu quarto, para que você possa ter foco na sua oração. E nesse sentido Ele está dizendo: olha, eu quero ser exclusivo na sua vida. Quando eu casei, eu tive um problema seríssimo no começo do casamento. Porque o tempo que eu gosto de ler, mas o tempo que eu tinha para ler era de noite. E então eu ia para o meu quarto, né, e levava os meus livros. E a minha mulher olhava para mim assim, de cima a baixo, quando eu chegava com os livros. E ela emburrava naquele tempo. E ficava emburrada. Tem gente que emburra aqui? Tem, coisa feia, né? E eu olhava para ela: quem foi? Ela disse: nada. Acontece também aí na tua casa? Nada. E aí eu não aguento esse negócio. Eu disse: vamos conversar sério aqui, vamos bater um papo. O que está vendo? Você trouxe livro para a cama de novo. Eu falei: qual o problema de trazer livro para a cama? O que tem de errado? Esse é o meu tempo, não dos seus livros. Leia a hora que você quiser. Aí eu tinha um outro problema. Naquela época eu não tinha escritório. E então eu comecei a dizer: então tá bom, então a hora de ler não é na cama. Eu fiz um acordo com ela, nunca mais levei livro para a cama. Aí eu estudava na sala. Só que o meu negócio é preciso ter foco na minha concentração quando eu estou lendo. E aí minha mulher, né, o nosso quarto ficava lá no fundo, e para ela ir na cozinha tinha que passar pela sala. E quando ela saía do quarto, passava pela sala, eu olhava feio para ela assim: está me atrapalhando aqui na minha leitura. Sabe, se eu preciso ter foco para trabalhar, se eu preciso ter foco para algumas coisas que são importantes na minha vida, a Bíblia está ensinando que se você quer aprender a orar, você precisa ter exclusividade para Deus nesse tempo de oração. Então fecha a porta do teu quarto, ou seja, limpa tudo que possa ser distração e se concentra na presença de Deus e diz: Senhor, isso aqui é meu sacrifício de louvor. A Bíblia usa essa expressão: é meu tempo de adoração, é meu tempo na tua presença. Talvez você não tenha capacidade de gastar muito tempo, mas separa um tempo e diz: Senhor, esse é o tempo que é possível, quem sabe pela agenda, ou quem sabe por mim mesmo, porque eu não tenho essa capacidade de intimidade. Mas você vai aprendendo
que o Senhor vai derramando tanto da graça dEle, que a gente vai querendo mais, a gente vai tendo sede, e a gente vai querendo mais, e isso vai se tornando natural na nossa vida. Então a oração, ela precisa revelar na nossa vida, não é? Essa intimidade, mas ela precisa também revelar essa exclusividade. E aí a gente vai aprender que o sentimento de exclusividade produz em nós algumas virtudes espirituais. A primeira virtude é fé, porque o sentir a presença do Senhor e essa relação especial conosco gera em nós certezas que não serão abaladas pelas circunstâncias da vida. O Senhor falou comigo, eu creio na sua palavra, eu tenho a sua promessa, e então eu creio naquilo que Ele falou. Mas isso também nos dá coragem, porque se eu creio que Ele falou, eu vou molhar o pé, eu vou entrar no projeto, eu vou fazer aquilo que Ele me pediu, e vai me dar discernimento, porque é ali na oração que a gente começa a discernir as ciladas do maligno. Porque às vezes a gente acredita em coisas, ou acha que são boas, mas ali na presença de Deus Ele nos revela a sua vontade. E aí as respostas do Pai vêm sobre nós. E aí Jesus disse: ore a seu Pai que está em secreto, e então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E essa é a primeira lição que a gente aprende nesse contraste. Mas a segunda lição que eu quero passar bem rapidamente, porque meu tempo já está indo para o final, está no versículo 7, estão nos versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E o segundo contraste que Jesus fez, tem a ver com a maneira como os pagãos oravam. E a Bíblia nos ensina que eles oravam através de frases que se repetiam continuamente, tá? Como se fossem mantras. Olha só, por exemplo, Atos 19:34, diz assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Eles só repetiam essa frase: grande é Diana dos Efésios. Lá em 1 Reis 18:26, diz assim: e os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia, e eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações, ó Baal, responde às nossas orações, e ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve respostas. Lá no versículo 28 vai dizer que ainda quando eles sentiram que parecia que não ia acontecer o milagre que eles estavam buscando, eles começaram a se sacrificar, e então começaram a se autoflagelar, se machucavam, diz lá o texto. Eles se batiam, se cortavam, se machucavam. E a gente vai perceber que no cristianismo da Idade Média, tá? Aqui vai um pouquinho de história, tá? No cristianismo da Idade Média, estes estilos de oração começaram a surgir na Igreja Católica. Até então, a oração era uma conversa com Deus, era um bate-papo de intimidade com Deus. Mas quando começa a Idade Média, onde os ritos são mais importantes do que a compreensão da fé, então começaram a surgir aqueles monges que se autoflagelavam. Lembra disso? Você vai encontrar nos livros de história que era uma parte da oração, se davam chibatadas, se machucavam na presença de Deus, como se Deus quisesse isso da vida deles. E começaram a aparecer também as rezas decoradas, orações que
que se repetiam, que se repetiam e que se repetiam. E começaram a ser usadas como penitência. Então você confessava os seus pecados e recebia uma punição. E a oração repetida era, na verdade, parte da penitência, parte dessa repetição. Por quê? Ô, coisa chata esse negócio. Não é isso? Então você vai agora para mitigar o seu pecado, você vai repetir, não é? Sem Ave Maria, sem Padre Nosso, sem não sei o que lá, e você fica contando nas contas. Não é isso mesmo? Vai ver na história onde é que surgiu isso. Nesses princípios. Só que isso foi copiado do modelo pagão. Você sabia que também entre os muçulmanos existe algo parecido com um terço? E que a pessoa fica repetindo as frases, né, para Alá, do mesmo jeito que os cristãos da Idade Média faziam? O que Jesus queria ensinar com isso? Por que ele tocou nesse sentido? Porque oração precisa ter a essência da espiritualidade, mais do que a religiosidade. Eu estava com a minha tia-avó, eu era garoto ainda, e fui dormir na casa dela, e a minha tia-avó tinha um comércio. E um cidadão lá no comércio dela, e eu estava lá atrás do balcão, vendo a minha tia-avó trabalhar, e um cidadão fez uma pergunta sobre a oração para minha tia-avó, e ela explicou. Mas a minha tia-avó era muito brincalhona, e ela tinha um jeito diferente de falar as coisas. E, de repente, num dado momento, eles estavam fazendo um negócio, e ela pediu: olha, você pode pegar esse cheque? Naquele tempo usava cheque, viu, gente? Você pode pegar esse cheque e depositar semana que vem? E disse: claro, pode. Está fechado aqui, pode ficar tranquilo. E ela batia papo, daqui 2 ou 3 segundos, ela dizia assim: por favor, será que você pode pegar aquele cheque que eu lhe dei e depositar semana? Ela deve ter falado umas 20 vezes isso. Aí chegou uma hora, o homem ficou bravo: só não confia em mim? Eu já falei para a senhora que eu vou depositar semana que vem. Aí ela parou e falou assim: você já imaginou o que Deus sente quando você fala tantas vezes a mesma coisa, sem ter sentido nenhum? E ele disse: nunca pensei nisso. Não é isso que Deus quer. Você não convence Deus pelo seu sacrifício, se machucando, subindo escadas, com os joelhos esfolados, carregando cruz pelos caminhos. Você não convence Deus pelas repetições. Você se aproxima de Deus como um filho. E na intimidade com Ele, a sua espiritualidade, o seu espírito se liga ao Espírito de Deus. E a nossa oração chega ao trono do Todo-Poderoso. Fé é aquela que é capaz de crer que Deus é Pai, que já conhece o nosso coração, e por isso oramos, e compartilhamos, e temos comunhão com Ele, e tocamos o sentimento do Pai. Por isso, quando orar, não fale palavras sem nexo, nem para você e nem para Deus. Simplesmente converse com o Pai e busque-o em espírito, com toda a sinceridade do seu coração. Foi isso que Jesus ensinou em João 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Quando a gente vive esse tipo de espiritualidade, nasce no nosso coração transparência. A gente vai falar dos nossos pecados, dos nossos medos, da nossa luta, e também confiança para sermos tratados.
Uma coisa que a gente vai aprender na senda da oração, no caminho da oração, é que a santificação não é obra do meu esforço pessoal e da minha capacidade de vencer os pecados. A santificação é uma graça que Deus vai derramando todo dia, que nos transforma e nos liberta. Jesus queria que nós aprendêssemos a orar, e essa foi a primeira lição. Não ore como os hipócritas. Olha, para alguém diz assim, olha, não ore como os hipócritas. Qual é a diferença? Tem intimidade com Jesus. Não ore como os pagãos. Pode falar, não seja um pagão. O que significa? Viva a espiritualidade e não a religiosidade. Agora vamos fazer um exercício. Você topa fazer um exercício? Agora você vai ficar de pé agora. Eu vou pedir para o coro cantar uma música linda de adoração que a gente acabou de cantar, já preparando para a ceia. Se você quiser ir já se preparando para a ceia. Lá no compasso 70, aprendi. Viu? Tá? Eu peguei cola, viu? Tá? Eles vão estar cantando só o final da melodia que eles cantaram agora há pouco. E eles vão estar adorando ao Senhor. E você vai ouvir, você não vai cantar. E agora você, baixinho, ninguém precisa ouvir. Busca a face de Jesus. Fala das coisas da tua alma para Ele. Fala que você quer conhecê-lo. Se tem coisas que você consegue enxergar que são bênçãos do Senhor na tua vida, agradece, louva, bendiz o nome dEle. Senhor, aconteceu isso, tem acontecido aquilo. Tanta coisa Deus tem feito. Se você não consegue, pede, Senhor, meus olhos estão fechados. Abre para que eu entenda as coisas do Senhor. Enquanto eles estiverem cantando, você vai adorando, você vai bendizendo o nome dEle, você vai louvando o Senhor, na intimidade do teu coração, não apenas com repetição de palavras. Lá no meio evangélico a gente usa também repetições de palavras às vezes, né? A gente usa uns chavões que não significam nada para a gente fala glória, a gente nem sabe o sentido de glória. Fala aleluia, alguns nem sabem o sentido de aleluia. O que quer dizer isso? Fala do teu coração a presença de Deus. Então vamos adorar a Deus agora juntos? Fala com Ele.